Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui é José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, do YouTube, né? Rádio Web Nogueira, da página no Facebook, também com o mesmo nome, Rádio Web Nogueira. Gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje com os agradecimentos aí a vocês, ouvintes da Rádio Web Nogueira, a vocês que mandam sugestões aí para as pautas do programa Ponto de Vista, vocês que mandam os elogios aí para o portal do José, certo? Que nós retransmitimos aqui as falas dele do portal do José, certo? Então, todo o nosso agradecimento a vocês nessa direção e pedir para que vocês comentem com os amigos de vocês que existe aí na Play Store do celular o aplicativo da Rádio Web Nogueira, instale de graça, onde vocês vão poder participar nos mandando pedidos de música, sugerindo programas, sugerindo as pautas do programa. Isso é muito importante, tá bom? Deem o like de vocês também lá no YouTube, certo? Comentem, compartilhem, tudo isso é importante para nós, para que nós continuemos levando para o povo alguns pontos de reflexão, né? Para pensar, para comparar uma situação com outra, para chamar a realidade dos fatos, certo? Então, vamos começar hoje conversando a respeito dessa sabotagem que o governo faz com as vacinas e discorrer os demais pontos de vista, certo? Vamos lá então. Claramente há uma sabotagem, claro, do governo em relação ao Instituto Butantan, certo? Que está aí com a Coronavac, obviamente porque é a vacina que está muito mais adiantada, já está em fase de produção, já tem aqui no estado de São Paulo quase 50 milhões de doses produzidas, certo? E basta uma assinatura para que se comece a vacinação. Então o governo ele fica protelando, ele fica adiando e colocando empecilhos e sabotando essa liberação, porque não é interesse do governo que a população, principalmente os mais pobres, os trabalhadores, os mais humildes, se vacinem, certo? Por um lado, ele diz que o Brasil está quebrado porque os governadores pediram para o povo ficar em casa e não ir trabalhar, e isso emperrou a economia, o que não é verdade, porque vocês vão se lembrar que antes da pandemia chegar aqui, o dólar já estava R$ 5, antes de chegar aqui, o desemprego já estava altíssimo, certo? E a pandemia veio e deu uma potencializada, obviamente, mas não foi por causa desse meio lockdown que foi decretado, porque o Brasil não fez em nenhum momento um lockdown, um fechamento, como é feito, por exemplo, na Europa. Não fez, certo? Então o presidente joga com mentiras. Ele diz que a culpa é dos governos, dos governadores, porque os governadores fecharam. Não fecharam, certo? Não fecharam. Em contrapartida, ele não libera a vacina porque ele sabe que liberou, o povo volta a trabalhar e, mais grave, o povo pode se reunir e se manifestar contra o governo, fazendo essas manifestações de rua, certo? Esse é o outro detalhe. Além, claro, como eu sempre digo nas minhas transmissões, o detalhe de se vacinar todo mundo, os idosos, quem moram em asilos, os presidiários, o que levaria o amigão do Bolsonaro, Fabrício Queiroz, de volta para a prisão com a mulher dele, também, dessa vez, realmente presa, certo? O que causaria um transtorno muito grande para o Bolsonaro, porque o Queiroz voltando para a prisão, obviamente que ele vai fazer as delações e vai entregar toda a sujeira aí que ele conhece do Bolsonaro. Mas, em relação às vacinas, há claramente
uma sabotagem. Porque veja, a Fiocruz, um outro importantíssimo instituto aqui do Brasil, também tem o desenvolvimento da vacina, tem parceria lá com a Oxford e também está em fase de desenvolvimento da vacina, mas está um pouco mais atrasada. Quer dizer, até a Fiocruz chegar na posição em que o Butantan está hoje, vai levar uns 3, 4, 5 meses. Certo? Então, até que eles consigam produzir todo um estoque de vacina que permita se começar a vacinação, demora. Certo? Demora. O Butantan já tem aí quase 50 milhões de doses produzidas e vai aumentar a produção de 1 milhão de doses por dia, vai aumentar para 2 milhões de doses por dia, certo? Isso já propiciaria o começo imediato da vacinação no estado de São Paulo. Obviamente que aí também há uma queda de braço do governador Dória com o presidente, certo? Então o Dória quer vacinar logo para poder angariar alguns pontos aí, né, na questão do projeto dele de ser presidente, né, de concorrer à presidência, e o Bolsonaro tenta bloqueá-lo e atrasá-lo para que ele não ganhe esses pontos, certo? E assim ele coloca o Dória para trás na corrida e quer se manter ali nas primeiras posições. E o povo? E o povo? Vocês, meus amigos bolsominions, que votaram no Bolsonaro, que defendem o Bolsonaro, vocês têm que pensar nisso. Vocês não são imunes à doença. Parentes de vocês estão morrendo. Às vezes, parentes dentro da casa de vocês podem correr o risco de se contaminar e morrer por falta da vacina, que já deveria estar em andamento, na verdade, desde novembro. Desde novembro o Brasil já tem a vacina e já teria as condições de estar imunizando o povo. Hoje, provavelmente, todo o território brasileiro já estaria imunizado. Hoje, certo? Porque o Brasil tem condições de vacinar aí 10, 15 milhões de pessoas por dia. Ou seja, 10, 20 dias mais ou menos a gente imuniza todo mundo. Então, é claro que há uma sabotagem aí, certo? E outro detalhe importante, outro detalhe muitíssimo importante que não se é falado. A partir do dia que você recebe a injeçãozinha lá, né, com a agulha, com as seringas, que não foram compradas pelo governo federal, mas foi comprado pelo estado de São Paulo e tem aí estoques de seringas e agulhas nas farmácias. A partir do momento que você toma aquela furadinha, o seu sistema imunológico demora mais ou menos um mês para começar a produzir os anticorpos que aquela vacina estimula, certo? Um mês. Ou seja, nós já estamos quase que na metade de janeiro. Se a vacinação começasse hoje, em dia 10, nosso organismo iria começar a produzir anticorpos, quer dizer, seríamos efetivamente protegidos por nossos anticorpos lá no começo de fevereiro. Até lá, muitas das pessoas que até foram vacinadas correm o risco de se contaminar e morrer. Certo? Levando-se em conta a média de 1.000 pessoas que morrem de Covid por dia, se o governo atrasa um mês a vacinação, ele condena à morte 30.000 pessoas. Certo? 30.000 pessoas, quer dizer, se o governo levar essa liberação do Butantan para fevereiro, para começar a vacinação em março, nós estamos dizendo que o nosso organismo vai começar a produzir anticorpos em abril. Faça as contas, janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses, são 90.000 pessoas, quase 100.000 pessoas condenadas à morte por causa desse atraso.
É correto para vocês, mesmo vocês que votaram no Bolsonaro, é correto? Tudo bem, não mata, é pouco, mas 100 mil pessoas vão morrer. Pode ser você, pode ser um parente seu, seu filho, sua mãe, seu avô, certo? Pode ser eu, alguém da minha família. Então isso é sério, pessoal, é sério. Tá? Eu respeito quem votou no presidente, foi eleito, tudo bem. Infelizmente, eu não votei nele, votei no professor Haddad, mas respeito quem votou no Bolsonaro, respeito. O que não dá para respeitar é essa cabeça dura de achar que tá certo ser assim. E serem guiados por sites aí de direita que estão recebendo 500, 300, 100 mil reais por mês para desinformar vocês. Vocês, no site de direita, vocês foram informados que o nosso sistema imunológico leva um mês para produzir anticorpos? Vocês são informados que em um mês, a média de 1.000 mortes por dia daria 30 mil pessoas condenadas à morte? Acho que vocês veem na TV. Ainda que seja na Record, em algum outro, no SBT, os números estão aí. Os números estão aí. Não dá para fugir da realidade. Vocês podem defender o governo do jeito que vocês quiserem, mas os números estão aí. Certo? E são os números reais. Reais. Alguém pode falar, mas só morre de Covid no Brasil? Não. Morre ainda de câncer, de AIDS, de infarto, de atropelamento, pessoas esfaqueadas, baleadas, morrem. Mas isso, vocês pegam essas estatísticas desse tipo de morte e comparem com as estatísticas específicas da Covid. Certo? Por exemplo, no Brasil morre, vamos chutar assim, 1% da população por ano devido a essas doenças todas, essa violência, assassinatos e tal. 1%. Hoje, se vocês colocarem na proporção, dá 2%, porque o outro 1% é do Covid. O Covid mata 3 a 5% das pessoas contaminadas. Isso é o fato. Certo? 95 pessoas se curam, certo? Como o pessoal diz nos jornais aí da Record, do hospital, são restauradas, né? Não são, na verdade está errado esse termo. Eles sobreviveram. Alguns, inclusive, com sequelas, certo? Então nós temos que pensar. Agora, porém, dada aquela atrapalhada que houve nos Estados Unidos, dada aquela invasão do Capitólio, e haveria uma outra manifestação mais violenta, com o povo lá todo armado, marcado para o dia 17 agora de janeiro, que não vai haver, certo? Porque já foi descoberto esse plano. O presidente lá, mesmo faltando 10 dias para sair, ele está correndo risco de um impeachment, que deve uns 4 dias lá, para eles votarem isso, certo? E vai entrar para a história como esse presidente, que não foi reeleito, e que foi o pior presidente dos Estados Unidos, certo? Que os outros presidentes do mundo todo criticaram fortemente os Estados Unidos pela posição do presidente. Ele claramente instigou o pessoal a invadir lá. Eram manifestantes dele, com a bandeira dele, gritando ordens dele. Sabe, tem sites aí como Terça Livre dizendo que havia esquerdalhas infiltrados lá. Isso é porque deu ruim para eles. Viram a cagada que fizeram, com perdão da palavra aqui, e agora, como sempre fazem, querem dizer que não, mas é porque tinham lá comunistas infiltrados. Né? Ora. E isso mostrou a loucura desse presidente americano, isso mostrou a fragilidade da segurança americana, certo? Como é fácil entrar nos lugares aí, apesar de toda aquela propaganda de país super seguro, exército super treinados, agentes treinadíssimos, tal, certo? Morreu policial, morreu segurança, morreu 5 pessoas, morreu até uma moça que era
muitíssimo bem treinada pelo exército, que participou de missões de guerra por aí, morreu, tomou um tiro do segurança lá e morreu. Isso está na conta do presidente. E aí, o nosso presidente aqui, que foi o último a reconhecer a vitória do presidente eleito lá, o senhor Joe Biden, ao invés de se posicionar contra, porque obviamente é um erro isso, se solidarizou com o único presidente do mundo que defendeu o presidente americano. Certo? Isso é um absurdo. Eu estou puxando agora, obviamente, outros assuntos, né? Mas eu vou voltar já para o assunto da vacina. Eu estou agora falando sobre as questões políticas internacionais, mas eu vou voltar já para o tema da vacinação, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que o senhor Ernesto Araújo foi lá prestar solidariedade ao presidente Donald Trump, certo? E o Brasil vai se isolando cada vez mais, porque o Trump já tem um outro presidente eleito, já decretado eleito, apesar da invasão do Capitólio. O Joe Biden já foi reconhecido eleito e dia 20 ele vai tomar posse. E a equipe desse novo presidente americano é formada e escolhida, inclusive a dedo, com pessoas que claramente são contra o presidente brasileiro. Inclusive, um deles lá, eu não me lembro agora o nome, chegou a declarar que eles vão agir fortemente contra os Bolsonaros do mundo. Quer dizer, o nome Bolsonaro agora virou uma maneira de se descrever essas pessoas que são contra o progresso, contra a ciência, contra a ordem e a justiça. Nós podemos até ter diferenças, né? Eu prefiro mais esse presidente do que esse aqui é mais, olha mais para o povo, esse aqui olha mais para os empresários. Pode, mas que não pode acontecer o que está acontecendo. Jogar com a vida das pessoas e o presidente brasileiro aqui ficar entrincheirado dentro lá do Palácio do Planalto e dando as costas para essas mortes todas, certo? E aí o senhor Rodrigo Maia chega a dizer que o presidente foi covarde, porque ele não consegue articular lá, o Rodrigo Maia não consegue arregimentar ali uma quantidade de deputados suficiente para aprovar o impeachment, é por isso que ele não põe em votação, né? Não é a questão de covardia, na verdade, do Rodrigo Maia, não é isso, né? Todo mundo... Muitas vezes as pessoas falam, mas o Rodrigo Maia podia pôr o impeachment em votação, ele é um covarde, ele não vai... Não, ele sabe o que o presidente está fazendo, mas ele também sabe que se ele não tiver a quantidade necessária, se ele pôr em votação, os outros deputados defendem o presidente e o presidente sai inocentado desse impeachment, certo? É assim, o fato é esse, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Brasil, depois do dia 20, vai entrar numa outra rota, certo? Uma rota em que o mundo todo vai bater muito forte no Bolsonaro, os americanos vão bater muito forte no Bolsonaro, obviamente que vai sobrar para nós aqui, as lambadas que estalarem nas costas deles lá, nós vamos sentir também, certo? Porque vai respingar em nós e... O presidente já vem dizendo que 2022 vai ter um golpe, porque ele está vendo que ele não vai ser reeleito. Ele sabe que a hora que ele sair da presidência ele vai responder aos processos e sabe que vai ser preso. E os filhos dele também, certo? Apesar desse desespero dele todo de trocar os ministros, trocar delegado, trocar todo mundo para tentar se livrar. Mas o tempo está passando. Sabe aquela ampulheta assim que vai escorrendo a areia da parte de cima para a parte de baixo e tal? E conta o tempo. Então a ampulheta está quase, já passou da metade, está indo para o fim agora. E isso bate o desespero no presidente, certo? Ele não vai ser reeleito. Então ele quer desesperadamente impor um comprovante, um papel que diz
nesse comprovante o seu nome, o seu RG, CPF, o número do candidato que você votou para presidente, para governador e tal. Isso fica com você. Para que serve o comprovante? Primeiro que as milícias terão uma ferramenta para impor a vontade delas na marra. Já impõe pelo medo, mas o voto é secreto, então ninguém sabe em quem se votou. Mas com o comprovante, as pessoas serão obrigadas a apresentar para o chefe da milícia lá, olha, põe todo mundo aqui, eu quero ver em quem vocês votaram, apresente para mim. E vai lá conferir. Quem não votou em quem eles mandaram, obviamente, corre até um risco de morte. Provavelmente vai morrer. Então é claro que as pessoas que são comandadas ali por essas milícias serão obrigadas a votar, porque terão que apresentar esse comprovante. As pessoas que são evangélicas, que são da Universal, da Mundial, da Internacional, da Graça e outras denominações que estão ao lado do Bolsonaro, a mesma coisa. Os pastores vão lá, irmãos, apresentem aqui para mim, vamos ver quem a comprovação do... Quem tem a comprovação? Apresenta aí. Então você vai ser obrigado a votar naqueles que estão sendo direcionados, porque senão, na hora de você apresentar o comprovante, você está praticamente se condenando, certo? É por isso que ele quer o voto impresso, para ter a certeza que ele consegue controlar esse tanto de eleitores, certo? Muito bem. Mas como ele já está sentindo o chicote estalando aí no lombo, ele agora, como sempre faz, né, ele sempre tira a responsabilidade das costas e coloca nas costas de alguém. Agora ele diz que o atraso na vacinação é culpa do ministro da Saúde, do general Pazuello, que está indo muito lento, muito devagar. Então, ele até já pediu as vacinas da Índia, certo? Não, da China não, porque a China é comunista. Vai pedir da Índia, que é um país também importante, produtor de insumos aí para medicamentos e vacinas, certo? Então já jogou a culpa no general, certo? Já não é minha culpa, eu sou presidente, mas e daí? Não quer dizer nada, a culpa é dele. Ele que é o ministro da Saúde, mas quem pôs esse ministro lá? Esse é um dado, certo? Vamos lá. Eu já falei aqui, estou lendo aqui a minha listinha, né, da culpa no Pazuello, nas chantagens com as vacinas, no isolamento mundial que o Brasil vai sofrer já a partir do dia 20 e do dia 20 de janeiro em diante. Vocês podem ter a certeza que nós vamos ter grandes problemas internacionais, hein? Provavelmente o senhor Ernesto Araújo vai ser fritado pelo Bolsonaro quando ele perceber a pressão toda. Ele vai dizer, não, a culpa não é minha, a culpa é do ministro das Relações Exteriores, eu vou trocá-lo. A culpa da vacinação está atrasada não é minha, é do ministro da Saúde, acho que vou trocá-lo. É sempre assim, certo? É sempre assim. E os bolsominions vão dizer, não, o Bolsonaro tem razão, mas gente, quem escolhe é ele, escolha direito. Escolha um camarada competente para a área em que ele vai exercer, ele vai trabalhar, certo? Então esses foram os pontos de vista, uma lista, né, de pontos de vista de hoje. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de vista que me mandaram para a gente discorrer aqui, né, sobre esse assunto, tá bom? Agradeço a todos vocês, um abraço a todos vocês, tenham um ótimo dia e, como eu digo na rádio, tchau, pessoal!